Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Voodoo, fenômenos psíquicos da Jamaica. O livro foi escrito por Joseph Williams, publicado em 2004 pela Madras Editora, com 163 páginas, divididas em 7 capítulos. Bom, já fazia um tempo que eu estava interessado em fazer uma pesquisa sobre esse tema de voodoo, porque é muito comum que, tanto em filmes quanto no discurso das pessoas, né, até nas expressões populares, a gente ouça essa palavra, né? Fez um boneco de voodoo, fez um voodoo, ou algum filme mostra toda aquelas referências, né? Essa questão do fetiche, do boneco e tudo mais. E eu ouvia também algumas pessoas falando que o voodoo é então uma religião, né? Então essa diferenciação entre a prática da feitiçaria e a religiosidade sempre me deixou ali com uma certa curiosidade para entender um pouco melhor sobre o que afinal de contas é o voodoo. É uma prática de feitiçaria? É uma religião? É uma religio-feitiçaria, né? Como a gente tem aqui o exemplo no Brasil de algumas religiões que agregam essas duas características. Então, bom, eu estava buscando por um livro introdutório que tratasse dessas diferenças, né? E o título desse livro me chamou a atenção justamente pelo nome ser Voodoo. Mas eu ignorei o subtítulo, para ser sincero, né? Porque eu não considerei que ele fosse então ser o que ele é. E aí eu vou explicar doravante o que eu quero dizer com isso, mas tanto a capa quanto o nome principal do livro, nessa edição brasileira aqui da Madras, né, me fizeram acreditar que de fato esse livro era o que eu estava procurando, mas não é. Bom, antes de mais nada a gente tem que entender que esse livro, apesar de publicado aqui no Brasil em 2004, ele foi escrito no começo do século XX por esse indivíduo chamado Joseph Williams. E ele passou cerca de 6 anos na Jamaica fazendo uma investigação sobre os fenômenos psíquicos ou paranormais que eram descritos pelas pessoas de lá. Então esse subtítulo, na verdade, é o título original do livro em inglês. Aqui no Brasil ele ganhou, né, esse nome de Voodoo, mas originalmente o título do livro não tem esse nome. Esse indivíduo viveu esse tempo lá fazendo essa investigação tanto da descrição dos brancos que lá viviam, quanto dos pretos, e em específico dos Ashanti, da tribo dos Ashanti. Então no começo do livro talvez você fique se sinta um pouco perdido, porque ele não vai te dar uma explicação exata, muito aprofundada sobre o que são os Ashanti, sobre o contexto da Jamaica naquela época e as contendas existentes entre as tribos e tudo mais. Isso no começo ele não é bem explicado, isso vai sendo desenvolvido no decorrer do livro, mas mesmo assim você provavelmente vai ter a sensação de que é necessário que você tenha um conhecimento prévio para entender sobre o que o autor está falando. E, de fato, existe um livro anterior a esse chamado Voodoos e Obeahs, que não tem tradução aqui no Brasil. Então, me parece, a impressão que eu tive o tempo inteiro na leitura desse livro foi essa, de que é preciso ter lido esse livro antes para entender melhor esse livro aqui, esse Voodoo, Fenômenos Psíquicos da Jamaica. Porque, aparentemente, naquele primeiro, ele explica todo esse contexto da Jamaica, essa parte mágico-religiosa que existe lá, dessas tribos e tudo mais, e aqui é só um complemento. Bom, no começo do livro ele traz uma série de relatos sobre casos de poltergeists, apedrejamento, batidas em casa, exorcismos. Ele é bem cético em relação a todos esses relatos, então vocês vão perceber que, embora ele seja um homem do começo do século XX, né, tem ali obviamente as suas influências tendenciosas, mas que só se revelam então no final do livro, mas durante grande parte do livro ele é imparcial e cético em relação a todos esses relatos. Existem casos, por exemplo, que as pessoas vão relatar que elas foram apedrejadas, mas essas pedras não lhes causavam dano nenhum, ou que as pedras faziam curva, ou você vai ter casos de pedras se materializando e tudo mais. Então, quer dizer, são uma série de relatos, né, que ele próprio não presenciou, grande parte deles, mas que ele vai tratar justamente com esse ceticismo de encarar aquilo ali com um caráter científico, né? De pensar que talvez
isso seja a invencionice das pessoas ou que sejam outras pessoas utilizando-se de truques para enganar aquelas pessoas e causar medo e tudo mais. Então uma coisa que vocês vão ver o tempo inteiro sendo citada durante esse livro é tanto a questão da tribo dos Ashanti e o termo OBA. Ele vai trazer uma série de discussões sobre o termo, a questão etimológica e etc., as possíveis origens dessa palavra e tudo mais, e o entendimento que se tinha na época sobre o que seja o OBA, que era um entendimento variado. Não se tinha então uma exatidão sobre o significado dessa palavra, mas o que vai ficar mais ou menos definido é que OBA é tanto a prática da feitiçaria, e aí essa prática inclui então o uso de certos fetiches. Então os indivíduos pegavam uma série de elementos e enterravam esses objetos de modo a tentar com isso matar uma pessoa magicamente, quanto o indivíduo que praticava isso. Então o OBA é tanto fetiche, é tanto o feitiço em si, quanto o praticante daquele fetiche, ou seja, o feiticeiro também era chamado de OBA. Então é um termo que vai se mesclar e você tem que, de uma certa maneira, entender o contexto para entender então o significado dessa palavra. O que ele vai salientar também é que os pretos, eles tinham muito medo desses praticantes, desses indivíduos. E então muitas vezes a própria ideia de ter sido enfeitiçado por um OBA muitas vezes já era suficiente para uma pessoa cair doente. Então, às vezes, a simples questão da sugestão de alguém dizer, olha, você sofreu um enfeitiçamento, você sofreu um OBA, era suficiente para a pessoa já começar a sentir certas características de doença e algumas vezes até morrer. Em conjunto a isso, que ele vai expor também, é que os OBAs, na dúvida do efeito, na dúvida entre aspas, né? Não que eles tivessem dúvida, mas para garantir que a coisa funcionasse de fato, eles também envenenavam as pessoas, né? Então existia essa função dupla. Então muitas vezes o cara ia lá e ele plantava o feitiço, né? Plantava o OBA lá, e ele arranjava um jeito também de colocar algum veneno na sua comida e alguma coisa que você consumisse para garantir que tu ia morrer de um jeito ou de outro, ou espiritualmente, ou através de meios espirituais, né? Ou fisicamente. E o que ele vai trazer também são os mialistas, ou mialismo, né? Que era uma espécie de opositor do OBA. Então digamos que o OBA era considerado o carinha mau e o mialista era o carinha bom, né? Então existia esse confronto entre os dois lados, mas que em determinado momento ele vai citar também que eles acabam se fundindo, se misturando, justamente porque houve uma necessidade de combater os brancos. Bom, e também em função de todo esse contexto e em parte da impossibilidade de verificar se o indivíduo, por exemplo, tinha morrido em função do feitiço ou porque ele for envenenado por um OBA, então os OBAs foram criminalizados, né? E aí, bom, aí tem todo o desenvolvimento em cima desse contexto histórico. Então, o que tem que ficar bem claro na mente de quem for ler esse livro é que esse não é um livro de práticas de voodoo, nem nada disso. Ele é um livro de relatos, né, de uma investigação histórica e científica sobre aquele contexto. Uma coisa interessante também que ele vai citar dentro desse contexto dos Ashanti, dessas tribos africanas e etc., é em relação à questão da língua, que por eles terem uma língua tonal, eles conseguiam se comunicar através dos tambores. Então isso é muito interessante de se pensar, né? Que as batidas nos tambores produzidas pelos escravos dessa tribo eram meios de comunicação. Então eles faziam lá a música e aquela música tinha uma mensagem embutida nas próprias notas dos tambores, né, nos próprios sons que os tambores emitiam. Os brancos não sabiam disso, eles não tinham noção que isso era possível. E aí, então os escravos faziam as festas e tudo, e escravos de diferentes lugares, né, e obviamente devia ter a supervisão de brancos ali, porém eles não suspeitavam de que quando eles estavam ali tocando os tambores e tudo mais, eles estavam se comunicando e armando planos e etc. Então, quando eles percebem que
que isso é possível, eles criminalizam também essa questão dos tambores e tudo mais. Então, quer dizer, isso é uma curiosidade interessante, né, de ser pensado quanto é parecido, né, algo que a gente pode relacionar com a ideia do código Morse, né? Você vai lá com os toquezinhos e você transmite uma mensagem, é algo semelhante, né, mas eu acho que ninguém pensaria nisso através de atabaques, etc., no primeiro momento. E falando dessa questão dos OBAs, os mais atentos vão perceber que essa palavra é a mesma palavra existente no livro da lei. Essa edição aqui acabou de ser publicada, inclusive vou fazer uma resenha dela em breve, já li. E no primeiro capítulo do livro da lei, no it, faz referência a Ankafnakonsu, né? E aí ela fala assim no ponto 36 e 37. Meu escriba, Ankafnakonsu, o sacerdote dos príncipes, não deverá mudar uma letra neste livro, mas para que não haja tolices, ele comentará logo a seguir pela sabedoria de Hahor Kuit. Também os mantras e feitiços, Oba e Wanga, o trabalho da vara e da espada. Isso ele deverá aprender e ensinar. E aí eu fui dar uma olhada aqui se há alguma referência a essa questão dos jamaicanos e essa discussão do Oba e etc., que é tratada nesse livro do Voodoo. E aí eu já vi que algumas pessoas dizem que o sentido aqui do Oba contido aqui no livro da lei não é esse lá da Jamaica. Bom, mas de qualquer forma eu estou citando aqui como uma questão de curiosidade, né? Eu não vou ficar aqui discutindo o livro da lei, mas fica aí como um indicativo, né, de pesquisa para quem tiver interesse, ou seja, esse livro traz toda essa abordagem em cima dessa ideia, né, do Oba, que então, ao menos a palavra é citada no livro da lei. Outra curiosidade também que o livro vai focar bem é em relação aos costumes funerários. Então, ele vai relatar que as pessoas quando morriam, elas eram levadas numa espécie de procissão, e o caixão muitas vezes indicava a casa de alguém, né? Então era como se o morto estivesse dizendo para os carregadores que eles tinham que parar na casa daquele alguém. E aquele alguém era então chamado, se ele devesse alguma coisa ou se ele tivesse alguma desavença com o morto, no caso da desavença ele tinha que ofertar coisas. E se ele estivesse devendo dinheiro, por exemplo, ele tinha que pagar a dívida, porque senão ele seria amaldiçoado e tudo mais. E bom, aí o autor sugere que isso talvez fosse fingimento, né? Que os carregadores, eles faziam isso na porta de algumas pessoas para obrigar essas pessoas a dar algum tipo de oferta e etc. Mas, de qualquer forma, a pessoa acusada, ela tinha o direito de pedir a troca dos carregadores. Então essa é uma coisa que ele vai também tratar de uma maneira extensa, relativamente extensa no livro. E uma última curiosidade que eu trouxe aqui, fica na página 138, que ele fala assim: os Ashantis comumente associavam ao Suman, ou feitiço, os Moatias, ou pequeninos. Essas estranhas criaturas são, às vezes, descritas como extremamente rápidas e usadas pelos demônios e magos como mensageiras, ou como os velozes mensageiros dos deuses que se movem com o vento. Podem ser chamadas de duendes ou fadas, conforme prestam serviço ao Zazabonsan e seu Abaifo, por um lado, ou do Abozon, ou divindades inferiores, por outro. Essas interessantes criaturas são descritas pelo Capitão Rattray. A característica mais marcante desses pequeninos achantes, a palavra Moatia provavelmente significa os pequenos animais, são seus pés, que apontam para trás. Eles supostamente têm 30 centímetros e meio de altura e se apresentam em 3 diferentes cores, branca, vermelha e preta, e conversam entre si por meio de assobios. As fadas pretas são mais ou menos inócuas, mas os moácias brancos e vermelhos praticam todos tipos de travessuras, como roubar a comida que foi deixada no dia anterior. Então isso eu achei muito interessante, essa parte quando ele fala aqui, ó, esses pequeninos, a característica mais marcante desses pequeninos são seus pés que apontam para trás, que é basicamente a ideia do curupira, né, que a gente tem aqui no Brasil. E o curupira também é uma fada, né?
Então, quer dizer, e tu vê que a descrição dos hábitos é bem parecida, como por exemplo a ideia do saci. Ele cita aqui que algumas dessas fadas são pretas, né? E as pessoas aqui falam dessa coisa, né? Que o saci ele estraga a comida, que ele rouba a comida, etc. Ou seja, tem aqueles que têm os pés para trás e alguns são pretos, etc. É bem parecida a ideia com essas fadas que nós temos aqui no Brasil, Curupira e o Saci. Aí fica aí também como um título, como uma questão adicional de curiosidade, né? A conclusão sobre o livro: esse livro não é nada introdutório e realmente é aquilo que eu falei, é provavelmente necessário para um melhor aproveitamento dele que você tenha lido o livro anterior para poder então entender todo esse contexto da Jamaica do século XX e da questão do Reino Unido ali, que colonizaram eles e etc. O capítulo 7, ele é um resumão de toda a ideia do livro e ele explica bem melhor todo o contexto. Então, eu não sei também se eu acabei entendendo melhor todo o contexto do livro porque já tinha lido, né, os outros capítulos, mas a impressão que eu tive também é que se eu tivesse lido o capítulo 7 primeiro, eu teria aproveitado os capítulos anteriores melhor. Mas, de qualquer forma, talvez seja uma dica aí de você ler o capítulo 7 primeiro para depois ler os capítulos iniciais, porque ele parece que dá uma base melhor para o entendimento de todo o contexto. E é nesse capítulo também que o autor se revela, então, um cristão. Então ele vai abrir mão da sua imparcialidade, né, que ele manteve durante todo o livro, e ele vai dizer que se essas coisas não forem falsidade, elas são fruto do demônio, né? Elas são arte e artimanhas do diabo. Esse é um livro praticamente acadêmico, assim, ele vai ter esse tom assim, bem investigativo, né, bem de pesquisa. Apesar do título nacional ele não fala de voodoo, ele é um pouco chato porque ele é repetitivo, mas eu não sei porque eu me senti atraído por esse livro e eu acabei lendo ele inteiro. Mas eu pensei várias vezes em desistir da leitura e mesmo quando eu concluí a leitura eu fiquei pensando se eu deveria fazer uma resenha dele. Mas como eu me senti meio enganado, né, pelo título, então eu resolvi fazer também essa resenha como um alerta para as pessoas, né? Porque se você for comprar ele, compre tendo ciência de que é um livro que não fala de voodoo, né? É um livro que vai tratar dessa questão do OBA, do mialismo, dos Ashanti e dessas tribos africanas na Jamaica. E apesar da minha frustração com ele, eu não desisti da ideia de entender o que é toda essa história de voodoo e como começou todo esse discurso de boneco de voodoo e feitiçaria e religião e tudo mais. E aí eu comprei um outro livro, eu não li ainda, mas de qualquer forma já está aqui, é o Voodoo Haitiano. Esse é um livro da Palas, Voodoo Haitiano, Espírito, Mito e Realidade. Então, bom, eu não vou, né, recomendar esse livro aqui porque eu ainda não li. Mas, de qualquer forma, ele existe e aí, dependendo de qual for a minha impressão quando eu ler, nós fazemos uma resenha aqui, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.